Boa tarde. Como eu já havia falado nos vídeos anteriores, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre o estudo dos gases, né? E nos vídeos anteriores eu falei sobre as variáveis de estado, falei sobre as transformações gasosas, equação gerais dos gases, equação dos gases ideais, a equação de Clapeyron. Só que eu fiquei preso às fórmulas, à demonstração, e não trouxe nenhum exercício numérico para mostrar para vocês. Então hoje eu trouxe um exercício de cada um dos assuntos que nós trabalhamos na aula passada. Transformação isobárica, transformação, aliás, nas aulas passadas. Transformação isocórica, isovolumétrica, equação geral dos gases e equação de Clapeyron. Vamos começar nossa aula de hoje com um exemplo de aplicação da transformação isobárica, né? Essa transformação que acontece a uma temperatura constante. A gente viu isso na aula passada e a gente viu que o volume e a temperatura de um gás, quando mantidos a uma temperatura constante, são diretamente proporcional, ou seja, um aumenta e o outro aumenta também. O exercício diz o seguinte: 30 ml, o volume do gás, né, de gás metano, cuja fórmula é CH4, a 25 graus, nessa temperatura, são aquecidos a 35, ou seja, a gente pega 30 ml do gás, aquece de 25 a 35 graus. A pressão constante, veja bem como... Eu até destaquei aqui no exercício qual é a variável que está constante, é a pressão. E ele diz: calcule o novo volume do gás quando você saiu de 25 para 35 graus. Então, aqui fica logo evidente que é uma transformação isobárica, ou seja, uma transformação que acontece a pressão constante. E a fórmula que eu uso para resolver esse tipo de questão é essa aqui, que diz que o volume inicial de um gás dividido pela temperatura final é igual ao volume final dividido pela temperatura final. E aí eu tenho aqui o volume inicial do gás, ele diz no problema que é 30 ml. Temperatura inicial é 25 graus Celsius. Mas como eu falei já no primeiro vídeo sobre os gases, onde eu tratei das variáveis de estado, do estado gasoso, a temperatura que a gente utiliza a escala de temperatura quando a gente estuda os gases é a escala Kelvin. E a temperatura aqui foi dada na escala Celsius. Então eu preciso transformar da escala Celsius para Kelvin. A gente já mostrou isso, mas é muito simples. Para você transformar a temperatura que está na escala Celsius para Kelvin, basta pegar a temperatura que está em Celsius e somar mais 273, ou seja, 25 mais 273 dá 298 kelvins, quer dizer que 25 graus Celsius é igual a 98 graus Kelvin. E ele quer saber qual o volume que esse gás vai ocupar quando a temperatura subir de 25 para 35. Ou seja, o volume final do gás eu não sei. O volume inicial é 30 ml quando ele está a 25 graus. Quando a temperatura sobe para 35, que é a temperatura final, o volume eu não vou saber, eu não sei, é o que eu estou querendo encontrar. A temperatura final do gás é 35 graus Celsius, transformando para Kelvin fica 35 mais 273, que é igual a 308 kelvins. Joga esses dados nessa forma: volume inicial 30 ml, temperatura inicial do gás 298 graus Kelvin, que é igual ao volume final, que eu não sei, a temperatura final 308 graus Kelvin. Fazendo o produto dos extremos pelo produto dos meios, você tem V2 vezes 298 dá 298 V2, que é igual a 30 vezes 308. 298 V2 é igual, essa multiplicação 30 vezes 308 dá 9.240. Portanto, V2 é igual a 9.240 dividido por 298, que me dá 31 ml. Ou seja, aqui você vê claramente o que a teoria já disse, que volume e temperatura de gases são diretamente proporcionais quando a pressão se mantém constante. Veja só.
Quando você tinha a temperatura 25 graus Celsius, o volume do gás era 30. Quando você aumentou a temperatura para 35 graus, o volume aumentou para 31 ml, ou seja, você pegou o volume, tem volume e temperatura. Você aumentou a temperatura, consequentemente, você também obteve um aumento no volume. Se você diminuísse a temperatura, o volume também diminui. Então, pela teoria, conhecendo a teoria, quando você vai resolver um cálculo desse, você já vai perceber que a sua resposta ela tem sentido, porque você aumentou a temperatura de 25 para 35 e o volume aumentou de 30 para 31 ml. É necessário que você conheça não só a fórmula, mas você saiba o que é uma grandeza diretamente proporcional, inversamente proporcional. Certo, gente? Então, esse foi nosso exemplo de transformação isobárica. Nós vamos seguir aqui na sequência vendo outro tipo de transformação gasosa, que é a transformação isotérmica, que a gente sabe que, relembrando, a massa fixa de um gás é inversamente proporcional à pressão de um gás é inversamente proporcional ao seu volume quando a temperatura se mantém constante, que é a transformação isotérmica. O problema diz assim: uma massa fixa de gás a temperatura constante, eu destaquei aqui a temperatura constante para mostrar que é uma transformação isotérmica também, às vezes, no exercício não vem tão evidente isso, diz volume invariável, temperatura invariável, dá uma pista para você saber que tipo de transformação está acontecendo. Mas uma massa fixa de gás a temperatura constante ocupa um volume de 20 ml sob pressão de 1 atm. Qual a pressão necessária para que o volume se reduza a 5? Aqui você tem o volume inicial, que é o primeiro, 20 ml, e o final, 5 ml. A pressão inicial, 1 atm, e a pressão final não se sabe. Então, o que acontece? Aqui a temperatura é constante, ou seja, a transformação isotérmica. A fórmula usada para resolver problemas de transformação isotérmica é essa aqui, que diz que a pressão inicial de um gás vezes seu volume inicial é igual à pressão final vezes o volume final. Isto sim, se a temperatura estiver constante, que é o caso aqui do nosso exercício. Matematicamente, eu estou querendo dizer que quando você aumenta a pressão, o volume diminui. Quando você diminui a pressão, o volume aumenta. Ou seja, pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais quando se mantém a temperatura constante. Trazendo aqui as variáveis que o problema trouxe, a pressão inicial do gás no problema é 1 atm, ou seja, atm é a abreviação de atmosfera, que é a unidade de pressão. O volume inicial do gás é 200 mililitros. A pressão final ele não sabe, mas o volume final ele disse que é 5 ml. Ele quer saber qual vai ser a pressão quando você reduzir o volume de 20 para 5. Ou seja, pela teoria, há de se esperar, se há uma diminuição de pressão de 20 para 5, vai haver um aumento se há uma diminuição no volume, perdão, de 20 para 5, vai haver um aumento na pressão. De 1, não sabemos para quanto, porque pressão e volume são inversamente proporcionais. Trazendo para a fórmula que está aqui, pressão inicial é 1, volume inicial 20, pressão final ninguém sabe, volume final 5. 1 vezes 20 dá 20, P2 vezes 5 dá 5P2. Trocando, como 20 é igual a 5P2, eu posso dizer que 5P2 é igual a 20, sem trocar sinal, não precisa. E P2 é igual a 20 dividido por 5, que é igual a 4. Veja como que a pressão subiu. O volume diminuiu de 20 para 5 e a pressão aumentou de 1 para 4, comprovando o que eu havia falado, que são grandezas inversamente proporcionais. Então, é necessário, mais uma vez eu repito, você compreender a teoria dessas transformações para que você possa resolver os exercícios com confiança e com segurança, certo? E outra coisa importante, sempre que você for usar a temperatura nos problemas, você obrigatoriamente tem que colocar a temperatura na escala Kelvin, não pode fugir dessa regra. Transformação isocórica é aquela transformação que acontece a uma pressão
é um volume constante, perdão. Eu chamo de transformação isocórica ou transformação isovolumétrica. Aqui, volume constante. Diz, um frasco fechado contém um gás a 25 graus Celsius exercendo uma pressão de 2 atm. Se provocarmos uma elevação na sua temperatura até atingir 227 graus Celsius, qual será a sua nova pressão? Então, ele disse que a pressão era 2, temperatura ele aumentou de 27 para 227 e quer saber qual vai ser a nova pressão do gás. Veja uma coisa, que ele não deixa explícito quem é que está constante, mas veja só, ele dá uma pista, ele diz que é um frasco fechado. Um frasco fechado não vai permitir a entrada e nem a saída de nada. E já me deixa subentendido que o volume é um volume constante. Se o volume é constante, você tem uma transformação isocórica ou isovolumétrica. E essa transformação diz que a pressão de um gás é diretamente proporcional à temperatura quando se mantém o volume constante, ou seja, pressão inicial dividido pela temperatura inicial é igual a pressão final dividido pela temperatura final. A pressão inicial do gás é 2 atm, 2 atmosferas. A gente sabe que a pressão vem medida em atm, milímetros de mercúrio, e a gente no primeiro vídeo falando sobre gases mostramos isso. A temperatura inicial do gás é 27 graus Celsius, que eu transformo para Kelvin somando com 273, uma fórmula que dá 300 Kelvin. Sempre volto a repetir que eu quero transformar de Celsius para Kelvin. Basta somar a temperatura que está em Celsius com 273. Aqui a pressão final nós não sabemos, eu estou procurando, que é a pressão que vai aparecer quando a temperatura subir para 227, que é a temperatura final. Aí eu vou transformar 27 graus Celsius também em Kelvin. Fica 227 mais 273 dá 500 Kelvin. Veja que a temperatura tem que estar em Kelvin. Eu trago para a fórmula. Pressão inicial do gás 2 atm. Temperatura inicial 300, pressão final eu não sei, temperatura final 500. Aí, aqui eu basta descobrir o valor de P2 fazendo produtos extremos pelo produto do meio. P2 vezes 300, 300 P2, 2 vezes 500 dá 1000. P2 é 500 dividido, ou melhor, 1000 dividido por 300, que dá 3,333. O que se observa? Que houve um aumento da pressão. A pressão era 2 atm quando a temperatura era 27. A pressão subiu para 3,33 atm quando a temperatura subiu para 227 graus. Ou seja, aumentei a temperatura e, consequentemente, aumentou-se a pressão também, mostrando que essas duas grandezas são diretamente proporcionais a um volume constante. Também nós já conhecemos a equação geral dos gases, que é essa aqui, que é P1 vezes V1 sobre T1, que é igual a P2 vezes V2 sobre T2. Essa equação você usa em problemas que trazem as três variáveis de estado sem que nenhuma esteja constante. Todo mundo está variando de um momento para o outro. Então, como as três variáveis não estão constantes, nenhuma delas, você vai usar a chamada equação geral dos gases, que diz assim, ó, certa massa gasosa ocupa um volume de 10 litros a menos 23 graus Celsius, aqui é o volume, temperatura, e 1.144 milímetros de mercúrio. Milímetros de mercúrio é pressão. Aí ele vai lá e pergunta, qual será qual será o volume dessa mesma massa de gás as CNTP? CNTP significa o que, professor? Vou explicar isso mais detalhadamente lá na frente, mas aqui eu preciso saber o que significa. CNTP significa condições normais de temperatura e pressão. Que condições é essa de temperatura e pressão? Nessa CNTP, a temperatura é 0 graus Celsius, sempre, isso não muda, e a pressão é 1 atm, 1 atmosfera. Aí eu vou colocar esses dados aqui do lado para ficar mais fácil da gente compreender. Ó. Pressão inicial do gás, 1.144 milímetros de mercúrio, volume inicial, 10 litros, temperatura inicial, menos 23 graus Celsius. Aí eu vou ter que transformar para Kelvin. Como que eu transformo para Kelvin? Somando com 273. Ó. Menos 23 mais 273 dá 250 Kelvin. A pressão final, que eu disse que é na CNTP, pressão final
é um ATM, mais um ATM é igual a 760 milímetros de mercúrio. Eu coloquei aqui em milímetros de mercúrio porque as unidades de pressão tem que ser a mesma, ou estar as duas em milímetros de mercúrio, ou estar duas em ATM. Eu achei mais prático, nesse caso, deixar as duas em milímetros de mercúrio, que a pressão inicial já está em milímetros de mercúrio, e um ATM é igual a 760 milímetros de mercúrio, não precisa de cálculo para converter. O volume final, eu não sei, do gás. Temperatura final é 0 graus Celsius, porque diz que está 100 NTP. Toda vez que aparecer 100 NTP no exercício, quer dizer que a temperatura é 0 grau e a pressão é 1 atm. 0 graus Celsius corresponde a 273 Kelvin. Daí eu tenho todos esses dados que agora eu posso jogar na fórmula. P1 vezes V1 sobre T1 é igual a P2 vezes V2 sobre T2. Pressão inicial, 1140, vezes o volume inicial, que é 10, dividido pela temperatura final, que é inicial, que é 250. Pressão inicial, 760. Pressão final, 760. Volume final, não sei. Temperatura final, 273. 1140 vezes 10 dá 11.400, dividido por 250. 760 V2 vezes V2 é igual a 760 V2 dividido por 273, perdão. Aí eu vou encontrar o valor de V. Nesses casos, eu sempre aconselho o aluno a fazer a primeira multiplicação da variável, que é 760 V2 vezes 250, aqui, ó, que dá 190.000 V2, que é igual a 11.400 vezes 273, que dá 3.112.000. V2 vai ser igual a quem? A 3.112.000 dividido por 190.000. Como existem zeros no numerador e no denominador, 3 em cada lado da fração, eu cancelei 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo, ficou 3.112 dividido por 190, que dividindo isso aqui dá 16 litros. Ou seja, o novo volume do gás passou de 10 para 16. Quando a pressão caiu de 1140 para 760 e a temperatura aumentou de menos 23 para 0 graus Celsius. Ou seja, você percebe aqui nesse exercício que todas as variáveis de estado estão aparecendo e não tem nenhuma delas constante. E para finalizar nosso vídeo, nós vamos mostrar um exemplo que utiliza a equação de Clapeyron, ou a equação dos gases ideais, que é aquela que diz que Paula Vieira namora Renato Torres, né? Aqui eu escrevi ela dessa maneira, porque aqui o problema traz a massa do gás. Veja só, isso. Um extintor de incêndio contém 4,4 kg, veja bem, de gás carbônico, que é o CO2. Ele diz qual o volume máximo em litros de gás que é liberado na atmosfera a 27 graus Celsius e 1 atm. Aí ele dá a equação, a constante universal dos gases R, no problema ele diz que é 0,082, já expliquei o que ela significa em um vídeo anterior, porque ela tem esse valor e tem outros valores também. E a massa molar do CO2, que ela já deu pronto, calculadinha, é 44 gramas por mol. Aí eu venho para a fórmula. Pressão de um gás vezes o seu volume é igual ao número de mols, que é esse aqui, que o número de mols é a massa da substância em grama dividido pela sua massa molar, massa em grama, vezes a constante universal dos gases, vezes a temperatura na escala Kelvin, não podemos esquecer disso. Então, a pressão inicial do gás é 1 atm, a temperatura do gás 27 graus Celsius, que eu transformo para Kelvin somando com 273, ou seja, 27 mais 273 é igual a 300 Kelvin. A constante universal dos gases, que é um valor fixo, é 0,082. A massa molar, 44. O volume eu não sei. A massa em grama do gás é 4,4 kg. Só que eu tenho que converter para grama. Como que eu transformo de grama para quilograma? Ou melhor, de quilograma para grama. Basta eu multiplicar o valor que está em quilograma por 1000. Então, 4,4 vezes 1000 dá 4.400. Aí eu trago para a fórmula aqui, vou colocar na fórmula, pressão é 1, volume eu não sei, a massa em grama do gás 4.400 gramas, que eu transformei 4,4 kg em grama, a massa molar do gás, que também foi dada,
é 44, constante universal dos gases 0,082 e a temperatura em Kelvin 300. 1 vezes V dá V, eu multiplico aqui todos esses números, que é igual a 4.400 vezes 0,082 vezes 300 dá 108.240, dividido por 44, que dá 2.460 litros. Então, quando você aciona um extintor de incêndio que tem 4,4 gramas, 4,4 quilogramas de gás carbônico num ambiente que está a 27 graus Celsius e uma atm de pressão, esse extintor lança na atmosfera 2.460 litros de gás carbônico, que é o gás causador do efeito estufa, como nós sabemos. Mais uma vez, eu gostaria de enfatizar, gente, que toda vez que você tiver um problema e que ele falar em CNTP, essa sigla significa condições normais de temperatura e pressão. Nessas condições, a pressão do gás é sempre 1 atm e a temperatura do gás é 0 graus Celsius, que é a mesma coisa de 273 graus Kelvin. Eu espero muito que esses exercícios, juntamente com a teoria já vista nos vídeos anteriores, possa ajudar vocês a compreender melhor esse conteúdo e resolver as questões que serão disponibilizadas, né? Espero mesmo que vocês se empenhem e que a gente consiga estar melhorando o nosso entendimento com relação a esse assunto e aos demais. E fico muito feliz em poder, de alguma forma, contribuir nesse momento para isso. Fiquem com Deus, até o próximo momento.